O episódio de hoje de Pokémon Horizontes revela, eu acho que a pior face do anime Pokémon. Quando os recursos aparentemente estão escassos e, enfim, há de se fazer um malabarismo para que as coisas continuem como estão. O episódio de hoje foi recheado de recapitulações e com severos problemas na animação, seja de uma animação engessada ou até mesmo erros durante a animação que são um pouco quanto questionáveis. O episódio de hoje não tem tanta história, mas ao mesmo tempo revela algumas coisas, algumas situações e, como diria meu amigo Gusta, ele termina quando deveria começar. Pois é. Enfim, bora lá para mais um episódio. Anime Pokémon Horizontes retornou, e com isso o episódio começa com o dirigível dos Trovonautas que está tendo problema ali e precisa fazer uma pausa, impressionando Liko e Roy. E aí o Murdock acaba falando, né, que é normal esse tipo de coisa acontecer, eles vão ter que se acostumar, porque vira e mexe, o dirigível dá um problema. E a Molly até acaba brincando, dizendo que é natural, porque é uma lata velha, né, e a Oreo não gosta dessa observação dela, porque o dirigível, bom, ela fez sozinha. E aí ela acaba explicando que inicialmente era um barco do avô dela e o Fridge a convenceu a colocar esse barco para voar. Pois é. Então a Dot acaba ligando para eles ali, diz que eles são muito barulhentos, que eles não precisam se preocupar, né? E ela está reiniciando o sistema do dirigível para que tudo volte a funcionar normalmente. Então o Fridge sugere fazer um piquenique, já que eles estão desde canto sem descansar, e seria bom dar um break, né? E aí eles aproveitam para o sistema restaurar. Do lado de fora, eles se impressionam com a vista e eles estão bem próximos da cidade de Levíncia, em Paldea. O Murdock acaba comprando muitos ingredientes na cidade e diz que são maravilhosos e traz para o piquenique. Então Liko e Roy observam os pães e percebem que eles vão fazer sanduíches. E é uma réplica das situações que acontecem em Scarlet Violet, justamente, né, para brincar com isso e tudo mais. O Roy, inclusive, tenta fazer um sanduíche gigantesco, quem nunca, né? Mas acaba dando errado, quem nunca. Então, eles acabam percebendo como é a personalidade de cada um com os seus sanduíches. É bem interessante, bem divertido, e eles começam a compartilhar também o sanduíche com seus Pokémon. Liko percebe que é algo muito divertido que ela está fazendo ali, e pensa que até pouco tempo ela não imaginava estar ali. E aí temos o primeiro flashback sobre quando ela conhece Sprigatito e reconhece que se não fosse pelo Pokémon ela não estaria ali. Então ela olha para o Roy e percebe que ele está admirando a Pokébola ancestral dele ali, né? E ela questiona o porquê ele está fazendo isso. E ele diz que, bom, ele não consegue parar de olhar para a Pokébola, porque ele quer encontrar o Rayquaza, é o objetivo dele. E depois avançamos para mais outro flashback que conta o início, né, desse momento aí do Rayquaza saindo da Pokébola e indo embora. Pois é. Depois, o Sprigatito começa a brincar com a Pokébola ancestral junto com o Fuecoco e o Roy sugere tirar uma selfie desse momento para registrar e também mandar para a Dot. Pois é, porque ele reconhece que ela ficou no dirigível junto com o Ludlow, que está cuidando do dirigível, e a Dot é uma pessoa antissocial, né, então ela não sai. Mas ele queria compartilhar isso com ela. Então, temos mais um flashback, explicando quem é Dot. Bom, vocês sabem, né? Sobrinha do Murdock, está ali no dirigível. Ela é o Gurumin. Aparentemente todos sabem, menos Roy e Liko. Bom, depois do flashback, Fuecoco reclama que está com fome de novo. E aí, né, a Liko até pergunta, nossa, ele acabou de comer de novo? E aí... Pois é, o Roy acaba reconhecendo que ele é um guloso, né, e enfim, faz mais um sanduíche pra ele, só que eles são surpreendidos, um Watrel acaba roubando o sanduíche, e sai correndo, e o Roy sai correndo atrás dele. A Liko decide por não correr atrás do Roy, e fala pro Murdock que ela tem um plano pra ajudar o Ludlow e a Dot que ficou no dirigível, ela se preocupa com ela. E aí eles vão até o dirigível. O que será que eles vão aprontar? Bom, quando o Roy encontra o Watrel, ele está à beira de um precipício, mas então o Watrel deixa o lanche de lado e quer batalhar. A batalha entre Fuecoco e o Watrel inicia, é bem interessante porque o Fuecoco acaba arremessando algumas pedras e logo em seguida o Watrel vem com Grow
e um hyper growl, né? Porque é um super grito. E aí o Roy revida com o canto, né, do Fuecoco. E aí fica uma gritaria, uma coisa muito doida mesmo. Mas o Roy percebe que é melhor parar com aquilo e questionar o Watrel se ele não está com fome. O Watrel olha de lado, e aí a gente vê até esse errinho na cara do Watrel. E aí ele olha pro lado, a barriga começa a roncar, e o Roy então divide o lanche com o Pokémon. Fuecoco pega metade desse lanche, entrega para o Watrel e o Pokémon come e logo em seguida rouba o pedaço que estava na mão também do Fuecoco, o outro pedaço que seria correspondente a ele. E aí eles ficam sem lanche nenhum. O Roy então acaba desistindo de lidar com esse Watrel, deixa ele de lado e começa a ir embora, mas ele percebe que um bando de Watrels está voando em direção oposta, eles estão indo embora. Por que o Watrel não está indo junto com eles? Jalico resolve preparar uma mesa de piquenique para Dot e Ludlow, junto com o Murdock. Então por isso que ela pediu ajuda dele. Ela manda uma mensagem para Dot e diz que deixou uma mesa para ela replicar um piquenique ali dentro do dirigível. Já que ela não quer sair, né, fora do quarto, então ela pode se aproveitar ali no dirigível enquanto ninguém está, né, presente e aproveitar um pouquinho dos sanduíches. E aí a Dot acaba refletindo em voz alta que ela nunca participou de um piquenique, né? E o Quaxly só fica observando. Mas aí ela olha pra ele e logo em seguida resmunga dizendo que deve ser chato participar de um piquenique mesmo. Então o Ludlow acaba vindo, ela acaba, né, observando o piquenique que foi montado pela Lico e pelo Murdock. E o Ludlow reconhece que foi uma tentativa legal e gentil da Lico em querer compartilhar essa experiência. Porque o piquenique não é só sentar do lado de fora, é compartilhar a felicidade, a experiência de alguma coisa. E a Lico fez isso muito bem, demonstrando, né, que ela se preocupa com a Dot. E a Dot acabou, né, comendo ali, ficando com a bochecha rosada, porque ela percebe que está fazendo, de fato, uma amiga. Então, Dot acaba compartilhando uma foto dela, comendo no piquenique, junto com o Ludlow, o Quaxly. E a Lico acaba vendo a foto, porque ela mandou pra ela. E ela percebe que, na verdade, não é ela que está ali, é o Gurumin. E ela fica louca, sem entender. Meu Deus, a Dot me enviou uma foto com o Gurumin. Quer dizer que o Gurumin tá lá? Se eu for pra lá, vou ver o Gurumin. E ela acabou entendendo que, eu acho que ela tem uma fantasia do Gurumin. E ela deve ter se vestido de Gurumin, porque ela sabe que eu gosto do Gurumin. E aí ela tirou uma foto de Gurumin pra me agradecer. Ela é muito incrível. E, tipo, o Frid ia contar pra ela a verdade, mas o Murdock, tipo, não. Deixa que a própria Dot conte isso pra ela. E aí, eles acabam, né, conversando, o Frid e o Murdock, sobre como as crianças vêm amadurecendo. O Roy acaba chegando e diz também toda a situação que ele viveu com o Watrel. E aí ele acaba pesando a consciência, tipo, o que tá acontecendo com aquele Watrel? E ele decide voltar. E ele decide voltar justamente porque os Trovonautas estão já retornando pro dirigível, porque o piquenique acabou, e ele acaba conversando a experiência que ele teve com o Watrel, com a Lico. E é bem interessante porque ele reconhece que o Watrel é muito parecido com o Fuecoco, o que remete à minha ideia que eu falei pra vocês a respeito do time do Roy. Assim, a minha esperança é que ele capture o Pokémon, mas não tenho tanta certeza, dado a preview que já tivemos, enfim. Mas, de qualquer forma, ele acaba reconhecendo como alguns aspectos são muito parecidos com o Fuecoco. E isso eu acho que dá um estalo na cabeça dele, do tipo, talvez tenha alguma coisa errada acontecendo com ele mesmo, eu preciso voltar. Sinceramente, achei uma estratégia do roteiro meio só pra enrolar, encher linguiça. Vou explicar isso pra vocês depois. E aí o Frid acaba falando, pois é, acho que a Lico e a Dot não são as únicas que estão amadurecendo. E aí eles vão até o dirigível dos Trovonautas. O Roy vai até o Watrel novamente, só que o Spinel está bem próximo ao dirigível também, né? Porque eles estavam indo embora do piquenique e o Spinel meio que chegou primeiro. E os Magnetons, que ele não tem só um, tem vários, acabam interferindo no sistema, até mesmo de restauração do dirigível. Então o dirigível não consegue avançar no fato de reiniciar todo o sistema ali. E aí o Frid chega e percebe que alguma coisa está errada. Ele liga pra Dot, uma música de suspense inicia. E ele percebe, tem algo de errado aqui. E o episódio termina assim. Vocês sabem que, tipo assim, eu prefiro ver o melhor lado das coisas. Eu adotei esse lance desde Scarlet Violet,
com os jogos e, assim, paz de espírito é tudo. Mas vocês vão me desculpar muito, tá? Assim, esse episódio foi horrível. Em tudo que ele se propôs, ele foi muito ruim. Primeiro porque ele é uma introdução para o que de fato vai começar. Só que a gente vem logo depois de 2 semanas de pausa do anime, que na verdade foram 21 dias, porque até chegar o dia de hoje ainda teria que contar mais alguns dias. Então foram 21 dias basicamente de pausa do anime Pokémon. E ele me vem com uma hiper recapitulação das coisas que aconteceram de uma forma mascarada. Então, vamos fazer um piquenique, vamos colocar alguns elementos aqui. Já coloca o Wattrel, que a gente vai discutir sobre ele logo logo. Também aproveita, joga o Spinel aí no meio, no final. E, enfim, trabalha um pouquinho esse lance da Liko com a Dot, da relação delas duas. Porque a Dot é mais, né, antissocial, a Liko quer agradar ela mesmo assim, ela aceita ela como ela é. Só que isso no meio de uma leva de flashbacks, diálogos muito engessados, animação extremamente engessada, porque, tipo assim, é aquele tipo de animação que você pega um PNG do negócio, coloca o negócio no fundo se mexendo e manda e o ator falar um monte de groselha. E fica lá passando e, tipo assim, foi isso. Então, assim, quando se está mal, se está mal. Os erros foram bem estranhos, teve vários, mas o que viralizou foi esse do Wattrel, porque a mancha dele amarela não está sincronizada com o olho dele quando ele olha de lado. Então fica bem em cima do olho dele. Enfim, é umas coisas muito estranhas. Eu não sou crítico de animação. Não espere isso de mim. Eu não sou crítico disso. Mas tá ruim. Há um problema em Pokémon que é consistência. Há um problema muito, muito, muito tenso sobre consistência. E principalmente a gente percebe isso em Horizontes e já percebia em Jornadas. Mas a gente tá falando do episódio de hoje. Episódio ruim, mas tiveram episódios bons. O episódio do Bracious, a batalha, tudo foi muito bem feito. Foram animações interessantes, mas você vê uma consistência muito, muito frágil. Então a gente tem altos e baixos. Você vai me falar, olha, isso é normal em animes. É normal em animes, mas não essa consistência efeito montanha-russa, sabe? Tipo assim, quando uma coisa vai muito pro alto e a outra coisa vai extremamente pros confins a ponto de acontecer um acidente, sabe? Tipo assim, é isso que eu tô falando. Então, há um problema de consistência gravíssimo aqui e, tipo assim, eu não acho que esse é o cenário que você quer para um novo anime. Porque ele traz problemas que a gente já discutiu em vídeos anteriores, recentemente aqui no canal, sobre problemas, acho que foi no último Não Durma Sem Saber, se eu não me engano, com animação, com a OLM, que vem enfrentando alguns problemas com falta de equipe. Isso vem saindo na internet, alguns relatos, alguns rumorezinhos. E assim, quando você vê isso, a pausa, o retorno desse jeito, você percebe que, tipo, ok, temos um problema aqui acontecendo. E não é novo, é um problema que vem de Jornadas, né? E aí vem a questão, será que foi uma boa ideia iniciar um novo anime com esses problemas na estrutura? Será que não era melhor ter continuado como estava, sabe? Porque pelo menos eram problemas já reconhecidos pelo público e, tipo, tava tocando o barco do jeito que tá, entende? Além disso, você percebe alguns estúdios fazendo uma terceirização aqui, seja como supervisores da animação para revisar, ou seja, até mesmo como no trabalho de assistente de direção. E assim, realmente confuso porque isso está acontecendo. Episódio 12 tivemos também com o estúdio Masked, e nesse aqui nós temos com o estúdio Revival. Então assim, tá acontecendo de fato um malabarismo muito estranho em relação à animação. E a história travada. Essa história não anda, sabe? A gente vai agora provavelmente para uma outra situação, uma réplica da situação que aconteceu
com os exploradores, né? E o Amityville, e agora parece que vai ser uma coisa muito semelhante com o Spinel. E a gente tá nessa. Então assim, não vou idealizar o que vem pela frente. Vou até parar por aqui, porque eu já ia começar a idealizar demais. Só que, vamos falar do hoje, vamos falar do agora. Horrível. Episódio ruim, episódio desgastante, recapitulação desnecessária. Até entendo, depois de 2 semanas de pausa, você querer recapitular. Mas há outras ferramentas para isso, como houve. Porque houve ali algumas recapitulações, se eu não me engano, na grade da TV Tóquio. E as próprias redes sociais do Anipoke estavam recapitulando situações que já aconteceram. E você tem o streaming para assistir a hora que você quiser. Então, assim, sinceramente, recapitulação desnecessária pra caramba, sabe? Isso é um problema que nos leva de volta aos confins de jornadas com as suas hiper recapitulações, né? No final ali da saga e no meio da saga também. Naquela época a gente justificava por conta até mesmo da saga ter enfrentado o vírus, né, a pandemia. Mas aqui, tipo, parece que de fato existe um problema de estrutura na equipe. Isso já foi falado no passado, né, que estava acontecendo. E parece que ainda há reflexos disso espirrando, né, há umas situações que espirram lá de trás aqui. Então, fato, assim, se tem um problema, sinto muito, obviamente, né, problemas acontecem. Mas não é o tipo de coisa que, tipo assim, era necessário, né? Era melhor, então, só ter pausado mais uma semana e ter dado início no fim. Porque o final do episódio é o começo do episódio, entende? Então, assim, era melhor só ter esquipado mesmo. Porque isso aqui, indiferente, né? Legal ver essa relação da Liko. Esse início com o Roy e o Waterell super arrastado, super enrolado. E eu vou ficar aqui o tempo todo falando isso, então vou saindo já agora. Episódio ruim. 1 estrela pra esse episódio. Eu acho que é um dos primeiros episódios do Anipoke que eu dou 1, mas 1, não tem nada pra se falar, não tem o que fazer. Legal o Spinel chegando com seus Magnetons e o seu Umbreon. E é isso, né? A história começa na semana que vem. Então na semana que vem a gente pode julgar de fato o episódio, mas esse pra mim, 1, se não 0. Pra mim um episódio muito ruim. Ah, Camaleão, mas você tá pegando no pé porque é um anime de criança. Ai, sabe, ó, esse tipo de discussão eu não vou ter mais. Sabe, eu sou um adulto, consome anime de criança sim, e é isso aí. Ai, sabe, supera. É um episódio ruim, foi ruim, e é isso aí, acabou, fim de papo. Gostou, não gostou, é isso aí. Infelizmente eu não posso mudar o meu gosto. Esse episódio foi ruim. Não muda tudo que eu enfrentei por aqui com esse anime. Foi mais ou menos, teve situações muito legais. Elogiei pra caramba, inclusive, o rumo que as coisas estavam tomando. Mas assim, esse episódio, depois de uma pausa, uma recapitulação. E olha, você percebe que a estrutura é maliciosa quando você vai e vê o Roy indo até o Waterell, resolvendo as situações. O Waterell acaba roubando mais comida e o Roy simplesmente desiste de lidar com ele. Aí percebe que ele foi meio que deixado pra trás pelos outros Waterells. E tipo, vai e volta depois. Só pra ter esse tempo comido pelo episódio, sabe? Tipo assim, precisamos encaixar um tempo maior. Então faz o Roy ir para as Trovonautas de novo e depois volta ele pro Waterell. Tipo, hã? Sabe? Tipo, dá pra perceber essas manobras. Você não pode ser tão ingênuo, você que tá aí do outro lado, de achar que não são essas manobras que estão acontecendo. São, porque eles queriam comer o tempo. E é isso aí. Tipo, tudo bem, eu supero. Eu também vou superar. Mas a gente tá falando do hoje, tá falando de 14 de julho de 2023. Episódio ruim, ponto, acabou. E é isso aí. Forte abraço, fiquem bem. E a gente se vê na semana que vem. É isso que tem pra falar. Gostei do EPI no sentido da interação. Os sanduíches, tá perto ali de Levíncia, né? Que vai remeter provavelmente à aparição da Iono, tudo mais. Mas assim, pra mim é só uma leve introdução do que está por vir. O trailer que eles mostraram recentemente, aquele teaser que mostraram, é muito melhor que esse episódio. Enfim, forte abraço. A gente se vê logo logo. Desculpa as palavras, mas é isso, não tenho o que falar. Retorno broxante, 1 estrela, e é isso aí. Fui!